Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Apenas a Verdade do Presbítero Pedrosa. Eu sou a História e no vídeo de hoje passarei a relatar como aconteceram as principais divisões dentro das Assembleias de Deus no Brasil e como surgiram as outras convenções das Assembleias de Deus. Para entender melhor estas polêmicas, você precisa antes conhecer um pouco dessa história e da relação do pastor Samuel Câmara com a Assembleia de Deus. Conhecendo um pouco dessa história. Samuel Câmara é o pastor-presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará, considerada a Igreja-mãe. A AD de Belém foi a primeira igreja fundada pelos desbravadores missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando chegaram ao Brasil em 1910. Foi de lá que surgiu a igreja que logo se espalharia pelo norte, nordeste e chegaria ao sudeste através do Rio de Janeiro, então capital da República, em 1922. A igreja acabou se tornando um grande referencial de homens e mulheres comprometidos com a verdade. Homens piedosos e honestos e mulheres sem vaidades. Esses fatos logo se tornariam a grande característica dos assembleianos, nome dado aos membros da Assembleia de Deus. Tudo cresceu ainda mais, quando em meados da década de 1920, o filho de um general do exército se converteu. Ele se chamava Paulo Leivas Macalão, e nos anos seguintes, se tornaria uma das principais autoridades da Assembleia de Deus em todo o país. Músico, Macalão passou a traduzir canções italianas e nórdicas, trazidas pelos missionários Daniel e Gunnar, que mais tarde passaram a compor a popular, e quase obrigatória, harpa cristã. Para se ter uma ideia da influência dele nessa área, a harpa cristã tem 640 hinos, desses, Paulo Leivas Macalão compôs 244. Em 1930, surgia a CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, embora ela só tenha sido registrada oficialmente em 1946, no Rio de Janeiro. A essa altura, Paulo Leivas Macalão se estabelecia na cidade do Rio de Janeiro e em todo o estado, com o ímpeto de abrir congregações. Depois da morte de Paulo Leivas em 1982, o hoje bispo Manuel Ferreira, que já tinha uma grande influência na Assembleia de Deus, continuou na liderança da igreja no Rio de Janeiro. E a história conta que ele não seguia as regras estabelecidas pela CGADB. Isso incomodou tanto a convenção na época, que em 1989 foi convocada uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, na cidade de Salvador, na Bahia. A diretoria deliberou pelo afastamento do então pastor Manuel Ferreira e os pastores que ele liderava, até que eles aceitassem obedecer às regras da CGADB. Eles simplesmente ignoraram a CGADB e se viram livres para fundar a sua própria convenção. Nascia em 1989 a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, CONAMAD. Essa foi a primeira grande divisão da Assembleia de Deus em toda a sua existência. A partir daí, outros pastores de menor relevância foram se desligando, mas nada tão significativo para a convenção. A era José Wellington. Em 1990, o pastor José Wellington Bezerra, à época com 56 anos, era eleito pela primeira vez à presidência da CGADB. Ele foi reeleito em 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015, sendo substituído pelo seu filho, José Wellington Costa Júnior, 64. Portanto, a era do pastor José Wellington, pai, na presidência da CGADB, teve duração ininterrupta de 25 anos. Silas Malafaia se desliga da CGADB. Em 2010, o pastor Silas Malafaia anunciou durante o seu programa na Band a sua renúncia ao cargo de primeiro vice-presidente da CGADB e fez diversas insinuações sobre sua saída, deixando subentendido que tudo seria motivado devido a problemas internos com a presidência. A rigidez e mão de ferro com que Wellington conduziu a igreja fez com que diversos nomes importantes acabassem seguindo voluntariamente o exemplo de Malafaia. Enquanto a briga pelo poder se mantinha como principal foco da liderança da CGADB, a CONAMAD crescia ainda mais. Nesse período, o pastor Samuel Ferreira, um dos filhos do bispo Manuel Ferreira, ganhou ainda mais espaço e liberdade para atuar como bem entendesse.
Criou uma igreja moderna e sem nenhum problema com maquiagens e joias. Isso fez tanta diferença, que a própria CGADB passou a se tornar maleável com relação a usos e costumes. O bispo Manuel Ferreira foi consagrado a bispo primaz vitalício e seu filho Samuel foi consagrado a bispo recentemente. Em 2003, uma pesquisa apontou que a CGADB tinha 3,5 milhões de membros, enquanto a CONAMAD já contava com mais de 2 milhões. CGADB e CONAMAD nunca mais se uniram, mas também não se atacaram. Aprenderam a conviver respeitando cada um o limite da outra. Escolheram compartilhar o poder ao invés de tentar se digladiar na divisão dele. Briga judicial. Durante os 25 anos em que o pastor José Wellington esteve no poder da CGADB, várias eleições ocorreram, e muitas delas, inclusive, foram denunciadas por suspeita de fraude. Entre essas eleições, o pastor Samuel Câmara tentou vencer a disputa e acabou derrotado nas urnas por Wellington. Ao encerrar a sessão desta manhã, e eu não voltei à tribuna, me foram feitas imputações. Imputações de comprar a igreja, imputações de que os membros da convenção que presido são desviados, bandaleiros, arruaceiros. Fica ao senhor presidente a responsabilidade de provar isto na próxima reunião, porque nessa já não há mais como, ou a igreja em Belém do Pará, que tem sido desrespeitada. A igreja não foi criada para isso. E eu, pastor, não devo favor a ninguém que servi-la, também não estou aqui para ser desrespeitado, ela saberá disso, e caso não exista prova, talvez teremos que uma interpelaçãozinha para que saiba que aqui não se desrespeita igrejas, nem caráter de indivíduos. Aqui somos iguais. E aqui não se discute santidade de um de outro, porque excesso de santidade é hipocrisia. Então, senhor presidente, gostaria de ser desmascarado com as provas das suas imputações. Mais ainda, o senhor disse que nós processamos a convenção para tomar patrimônio. Eu queria sugerir que Vossa Excelência tivesse muito cuidado, porque se nós processarmos por aquilo que o senhor fez lá em Porto Alegre conosco, nossa convenção, agora o senhor vai aprovar uma convenção em condições muito diferentes, iguais, o senhor vai nos deixar. O que o senhor disse em Porto Velho, o que foi dito em Vitória, de nós, se nós entrarmos na justiça, não tem patrimônio de convenção, de casa publicadora, seu que pague aquilo que talvez no arrobo, sei lá, de excesso de poder, o senhor tem me chamado e me desculpe. Nós não estamos aqui, não somos bandalheiros, não somos arruaceiros. 3 minutos. Por fim, senhor presidente. 3 minutos. Pastor Sargent. Irmão, por gentileza, deixa o som para o pastor Samuel terminar. Por fim, senhor presidente, pastor Santana foi linchado, citado no documento com a permissão desta mesa aqui, como ladrão. Eu acho uma falta de respeito, e eu tomara que o pastor Santana, nós estamos sendo embaraçados. Por fim, senhores do plenário, opa, pastor, Irmão, por gentileza, mantenha o som do orador. eu estou sendo cortado. Por fim, amados irmãos e pastores da Bahia, eu gostaria que os senhores acompanhassem comigo nesse último minuto a rota, a saga de lixamento que qualquer convencional que se levanta chamado por Deus para disputar a eleição e qualquer convenção que apoia alguém que disputa a eleição sofre nesta convenção. Escutem bem, 3 convenções vão ser aprovadas aqui. Uma no Amazonas, porque esta mesa nunca teve apoio lá para voto. Rachado com a 2ª convenção. Bahia nunca teve apoio, rachado porque nunca teve apoio. Agora, Minas Gerais, que não acompanha esta mesa, agora rachada com a mesa. Paraná, se previna, é a próxima convenção. E o Acre. Os senhores estão matando lideranças que saem daqui. O poder dos senhores não é eterno. 4 minutos. É eterno. 4 minutos. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Começava aí uma novela quase interminável. Câmara foi expulso da convenção, reuniu pastores aliados e acabou fazendo manifestações exigindo sua reintegração. Depois ele entrou na justiça e acabou conseguindo ser reintegrado à CGADB. Mais tarde, através de uma liminar, a justiça decidiu em favor da CGADB e Samuel Câmara perdeu novamente.
Depois ele se candidataria novamente e enfrentaria José Wellington de novo, e mais uma vez perderia as eleições. Como diria o sábio, o peixe apodrece pela cabeça, e enquanto a CGADB mantinha as atenções focadas em brigas internas pelo poder, as milhares de igrejas espalhadas pelo país sofriam com a mão de ferro de José Wellington. Os acordos que acabavam beneficiando pastores que cometiam adultério ou cometiam um grave erro administrativo, e puniam os pastores que não concordavam com a liderança da CGADB. Ao perceber que não iria participar do time da CGADB e finalmente poder jogar esse jogo, Samuel Câmara decidiu montar seu próprio time. E a partir daí, surgiu a CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. O surgimento da CADB caiu como uma bomba no colo do filho do pastor José Wellington, o José Wellington Jr. Isso porque ele já estava preparado para continuar o legado do pai por pelo menos mais 20 anos. Acontece que Samuel Câmara encontrou não apenas um terreno fértil, mas a plantação pronta para a colheita. Com menos de 30 dias de inaugurada, a CADB já possui mais de 10.000 pastores filiados. De onde você acha que vêm esses pastores? Claro, da CGADB. A todo instante grandes presidentes estaduais anunciam seu desligamento da CGADB, e anunciam que estarão se convencionando a CADB. Qual a grande diferença? A grande proposta da CADB é levar a Assembleia de Deus de volta às suas origens. Isso não quer dizer que as igrejas terão que voltar a proibir e disciplinar os membros que usarem maquiagem e coisas assim. A proposta é voltar à proposta inicial de levar a palavra, investir em missões, ajudar os pastores necessitados e não prendê-los em um jugo insustentável. Isso fica literal quando voltamos ao início desse artigo e lembramos que Samuel Câmara é pastor da Assembleia de Deus Mãe, aquela fundada pelos próprios Daniel Berg e Gunnar Wingren em Belém do Pará. Há pouco mais de 100 anos. A grande diferença que está bem evidente é que a CADB passa a ordenar mulheres em todas as funções. Sim, essa é uma coisa que você achou que nunca veria na Assembleia de Deus, certo? Não é exagero dizer que a diretoria da CGADB está desesperada. Se você acessar o site oficial da convenção, verá que tem uma mensagem bem clara e explícita aos pastores convencionados. Você não leu errado esse comunicado, eles de fato estão dificultando a forma dos pastores se desligarem da convenção. Pedem que comunique individualmente por escrito, como forma de intimidar o pastor a sair. Essa simples mudança nas regras que possibilita a ordenação de mulheres ao ministério, irá mudar de uma vez por todas a Igreja Assembleia de Deus. Na corrida pelo poder e no interesse de oferecer ainda mais vantagens, é quase certo que, tanto a CADB, como a CONAMAR, irão seguir a CADB, e também passarão a ordenar mulheres. Daí em diante, cada uma das convenções passará a oferecer mais atrativos que possam atrair mais convencionados. Se você é membro da Assembleia de Deus ligada à CADB, fique atento porque é bem possível que seu pastor esteja estudando a possibilidade de migrar para a CADB nesse momento. Em São Paulo, por exemplo, a CADB já recebeu o apoio da ADSA Brasil, um ministério com centenas de igrejas, e que marca a entrada da convenção em um importante estado. Se você gostou desse vídeo, então deixa um like e um comentário para ajudar na divulgação. Amém.